Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento. Após o pregão desta quarta-feira, dia 8 de outubro, o Ibovespa fechou em queda de 0,66%. Só que após o fechamento, primeiramente comentando que volatilidade lá em cima, o Ibov abriu subindo, teve aqui numa alta em torno aí de 1,2%, 1,3%, depois caiu, ficou com a queda em torno de 2%, e conseguiu reagir e fechar aí com baixa de 0,66%. Só que olhando para o índice futuro, depois que o Ibovespa fechou, o índice futuro ganhou força e vai subindo em torno de 1,13%. Então devolvendo boa parte da queda vista aqui nesse último movimento de baixa do G60. Então um sinal positivo que pode trazer aí uma abertura apontando um pouco mais para uma abertura de repente favorável para o Ibovespa já a partir do próximo pregão. O fato é que segue aqui dentro de são 2 pregões de correção, dentro de 3 pregões fortes de subida, o que rompeu ali o topo anterior, e para gerar a formação de um pivô de alta, deveria superar os 58.897 pontos para confirmar uma nova tendência de alta de curto prazo para o Ibovespa. Segue tendo como resistência importante pela frente a região dos 58.000 a 58.200 pontos. Vale 5 não, PETR4. A Petrobras, ações preferenciais, terminou o dia em queda de 1,7%, mas assim como eu mencionei para o Ibovespa, essa aqui já estava no after. Estava tendo negociação dela já na faixa ali dos 21,24, 21,23, enfim, quase no teto ali do after, quase 2% do ponto que ela fechou, ou seja, ganhando força assim como aconteceu no índice futuro. Mas o fato é que também o ativo gerou um movimento de subida, pregão de hoje um candle mais de reversão, mas sem uma importância tão grande devido a essa sombra inferior. E a Petro, para mim, swing trade ainda não entra swing trade nesse ativo, pelo menos dentro do meu método, e aí teria que operar um pouco mais a favor de day trade. E operar day trade nessa ação, o ideal é que, por exemplo, ela abra amanhã subindo, venha para cima da região dos R$ 21,35 a R$ 21,50 e aí nessa faixa de preço comece a gerar oportunidade de entrada para compra de day trade através de fundo ascendente no gráfico de 10 ou 15 minutos. A Vale 5, no meu entender, enfraqueceu a tendência dela de baixa. Quando ela subiu aqui, gerou esse candle de possível reversão em golfo de baixa, não perdeu a mínima dele, ficou aqui travada, usando a região de suporte em torno aqui de R$ 23,80. O ativo já tem 2 pregões aqui que ensaia essa queda e não cai. Então, também a ação abrindo um pouco mais forte para cima, vindo para um fechamento aí acima, preferencialmente dos 24,20, traz uma chance de buscar também a operação ou na compra de swing trade, sendo mais ousado, porque não tem ainda uma tendência de alta definida, e essa definição aconteceria na superação dos 24,50, só que já tendo pela frente uma faixa de preço ali de um gap, que entra uma chance maior de ter pressão vendedora, então ou operando a favor de uma compra de swing trade ou principalmente de day trade acima dessa região dos 24,20, usando essa região como suporte, seria interessante também através de fundo ascendente a partir do próximo pregão na Vale. Olhando para outros ativos, RADL3, cheguei a recomendar uma entrada hoje na superação dos 21,70, assim como eu comentei na última videoanálise, a entrada foi executada, uma compra em 21,71, stop em 21,26, 4 centavos abaixo da mínima do pregão de hoje, risco de 2,07%, objetivo em R$ 23,06. A outra foi a KLBN11, a recomendação foi na superação logo de um pregão que abriu bem, era a superação dos 12,43, entrada em 12,44, mas terminou perdendo força, não conseguiu fazer isso. Vamos ver se no próximo pregão ela resolve ganhar força, porque vai respeitando aqui um gap, e se ela conseguir ganhar força novamente, fechar bem aí os primeiros 15 minutos de pregão, ou mesmo uma hora de pregão, gerar nova máxima, seria a alternativa dessa entrada acontecer, num provável rompimento aí dos 12,43. SBSP3, ativo que anulou a tendência de baixo, mas não conseguiu vir a fechar acima da resistência aqui desse topo, a tendência de baixa de curto prazo, 20,53, então ficou com a tendência indefinida.
Depois dá um ensaio também de queda, ganhou força aqui mais para o final do pregão, anulando ali no gráfico de 60 minutos uma formação que vinha de topos descendentes. Se for pegar esse topo mais alto aqui, mas se a gente não teria rompido ainda, mas se pegarmos ali traçando, ligando os principais topos, a gente já teria esse rompimento dessa linha de tendência de baixa. Mas enfim, se a ação conseguir superar a máxima do pregão de hoje, ela acima dos 20,46, ela torna-se interessante. Ou para arriscar uma compra, quando eu falo arriscar porque ainda não tem uma tendência de alta definida, estaria operando aqui a favor de um fundo ascendente no gráfico diário, e torna-se então, traz essa chance de buscar essa entrada na superação dos 20,46, ou pelo menos buscar também avaliar ali compras acima desse patamar de day trade na SBSP3 Sabesp. A BVMF3, que fez aqui um forte gap de alta, o candle que depois montou nesse forte gap de alta um candle de baixa, mas apesar do fechamento ter sido em forte alta, o candle ficou de baixa, respeitando aqui uma zona de resistência, uma faixa importante de resistência apreciativa, ali começando aqui na casa dos R$12,60, se estendendo até o gap que tem aqui, que já foi testado umas 2 vezes e nada de fechar esse gap, na faixa dos R$12,75, enfim, tem uma região importante de resistência para esse papel. O fato é que acima dos 12,60, se abre subindo, próximo pregão acima dos 12,60, é um ativo interessante para, principalmente, focar um pouco mais para day trade na ponta compradora, porque para swing trade ainda ficaria um pouco esticada aqui esse movimento de subida dela para ter uma relação risco-ganho de 1:3 aqui nesse papel. Mas seria uma primeira alternativa de day trade na BVMF3 e também aqui na YouTube 4. Movimento forte de subida, anulando basicamente uma tendência de baixa de curto prazo, entrando mais para uma tendência indefinida, assim como aconteceu com a BVMF3. E a ação também vindo aqui para cima de uma região bem testada e respeitada na casa ali dos 37,65, vindo para cima dessa região, também torna-se interessante para se planejar compra, seja de day trade ou arriscando bem mais de swing trade nesse papel. E para a gente fechar, CSMG3, olhando um pouco para a ponta vendedora, o ativo não ganhou muita força aqui para cima. Caso venha perder a mínima do pregão de hoje, que está em tendência de baixa de curto prazo, a mínima do pregão de hoje tem 31,76, abre a chance de fazer uma venda, pensando em uma venda de swing trade, com o objetivo aqui que pode vir a ultrapassar esse suporte aqui na faixa dos 30,06 a R$30. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Até a próxima.